No início só havia escuridão. O fim é o início e o início é o fim. Tchau, tchau! Bom, eu sei que com certeza eu não dei conta de todos os princípios e conceitos da série e nem tenho essa pretensão aqui, então por isso tudo, a minha nota para Dark, as 3 temporadas, é nota 10. Se eu vou brincar com esse negócio de o início ao fim, o fim ao início, eu aviso só no final que tem spoiler? É isso? Acho que não, né? Bora lá. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni, você está no Filodoxia para a crítica, com um spoiler das 3 temporadas de Dark, da Netflix. Simbora! Da beginnt der letzte Zyklus. Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Alles ist miteinander verbunden. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. E aqui você já sabe, já faz logo no início, não deixa pro final, deixa o seu like maroto, se inscreve no canal caso ainda não tenha se inscrito, deixa o comentário aí logo no início, ativa o sininho para receber as notificações e, agora sim, bora finalizar. Quer dizer, bora começar. Chega disso. Bom, se você tá vendo esse vídeo aqui, o iniciozinho pelo IGTV ou só o iniciozinho, fica tranquilo que esse início aqui não tem spoiler. Quando começar a ter spoiler, eu vou avisar. Qual é a ideia desse vídeo aqui? É fazer um grande momento filosófico, fazer uma análise de algumas referências da série. Obviamente, eu não vou dar conta de todas elas. Muitas também são especulações, assim, de fanboys e tudo mais, mas eu vou tentar dar conta aqui, partindo do pressuposto que, obviamente, é a minha percepção, é a minha visão, claro que alinhada às áreas de filosofia e etc. Então, já para pontuar, os pontos principais aí que a gente vai tratar é sobre o que é filosoficamente a série no meu ponto de vista. É um embate entre determinismo e livre-arbítrio. Esse é um ponto principal. Nesse sentido, eu acredito que a série ela tem um tom nihilista, ou seja, do latim nihil, ex nihilo, Deus é o único ser que cria do nada. Nessa perspectiva ainda religiosa, cosmológica, cosmogônica, eu queria também falar que a série, acredito eu, ela é uma série que critica a religião, ela é uma série ateia, ela é uma série nihilista. Isso é interessante pra gente começar a pensar as questões, como por exemplo, que eu acredito que Dark é uma série também mitológica. Ela tem um nascimento de deuses ou seres, ao mesmo tempo que é o nascimento de mundos ou realidades. E por fim, sobretudo, e talvez em primeiro, é uma série, sobretudo, baseada em um sentimento ou em uma palavra que pra mim é fundamental e norteia toda a série, que é o luto. Então bora lá começar esse vídeo que vai ser, na verdade, um grande momento filosófico. Eu já vou aqui elencar os principais pensadores, os principais filósofos. Editor, vai colocando aqui a carinha deles aqui do lado. O primeiro que eu vou citar aqui é Baruch de Spinoza, ou Spinoza, para a gente falar da questão da natureza naturante, natureza naturada e a verdadeira liberdade. Então, Baruch de Spinoza a gente vai tratar nesse vídeo aqui. Outro grande pensador que também eu vou trazer para o vídeo é Schopenhauer. Schopenhauer com a sua ideia de vontade de representação e o seu conceito de noluntas. Um terceiro pensador que também vou trazer para o vídeo é o pensador Friedrich Nietzsche, com o seu profeta Zaratustra, sua questão de super-homem e, é claro, o eterno retorno. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, Yosef, você escolherá para sempre. Então, toda vida não vivida permaneceria dentro de você. Não vivida por toda a eternidade. Gosta dessa ideia? Ou detesta? Escolha. Também vou trazer para esse vídeo um combo aí de Martin Heidegger, que influencia Sartre mais adiante, mas Martin Heidegger vai falar sobre a questão fundamentalmente da vida autêntica, vida inautêntica e nós, seres humanos, compreendidos como seres voltados para a morte. Nós somos seres de morte. Então Martin Heidegger também vai estar presente, assim como Sartre, que lê e herda de alguma forma, se inspira em alguns preceitos de Martin Heidegger. Sartre inaugura aí, junto com Camus, a questão do existencialismo, o mito de Sísifo, que também se alinha muito ao que Jonas faz durante a série e a Marta, e muitos personagens fazem durante a série, de tentar levar adiante uma tarefa hercúlea que eles são fadados a sofrer por ela mesma no final, ou no início, digamos assim. Também vou trazer aqui Leibniz e a sua teoria da monodologia e dos mundos possíveis. Leibniz vai falar, em última instância, que este mundo, ou esta realidade, é o melhor mundo possível e que todos os seres contêm em si parte, representações da verdade. É um microcosmo dentro de um macrocosmos que expressa toda a realidade. E entre outros também, mas esses são os principais
principais que eu vou trazer aqui. Então bora lá começar direto. Ah, sim, esqueci de um. Hermes Trismegisto, sim, Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes o Grande, tá na iconografia da série a questão da tábua de esmeralda, que tem a passagem em latim Sic Mundus Creatus Est ou Fiat Lux, faça-se a luz, e as questões religiosas que estão ali envolvidas, junto com uma filosofia que é racionalista, mas ao mesmo tempo mística, que tem um pé no misticismo, que é essa filosofia de Hermes Trismegisto. Então bora lá começar a esmiuçar um pouquinho esses conceitos, beleza? Então vamos aí começar com o maldito, aquele que foi excomungado, apartado da comunidade judaica, o grandíssimo Baruch de Spinoza. Então vou começar com ele para falar dos conceitos de liberdade, que a gente já falou ali no início, liberdade, determinismo. Então vamos aí a uma passagem de Spinoza. Editor, põe a passagem aí na tela. Spinoza nos diz o seguinte no seu grande livro, A Ética. Disse que é livre o que existe só pela necessidade de sua natureza e é determinado a agir por si só enquanto é necessário ou coagido aquilo que é induzido a existir e a agir por uma outra coisa, segundo uma razão exata e determinada. Caraca, rapaz, deu pra entender o bagulho? Não sei. Então, nesse sentido, pra Spinoza, só Deus é verdadeiramente livre. Mas meu Deus, Thiago, então não tem liberdade humana, não tem livre-arbítrio? Não, na verdade, não muito. Que merda, hein? Mas vamos lá, vamos pensar aí possibilidades aí de liberdade nessa lógica de Spinoza para pensar o Jonas, para pensar a Marta e a liberdade que aqueles indivíduos ali dos dois mundos têm. A liberdade que o ser humano tem para agir é se esse ser humano agir de acordo com a substância, a única substância que existe, ou seja, Deus. Essa natureza naturante, ou seja, essa natureza que cria. Enquanto nós e os mundos ali são as naturezas naturadas. Então tem essa possibilidade de liberdade aí. Mas, para falar a verdade, é uma questão que eu acho que a série deixa bastante clara e nítida, que é a questão de não acreditar muito no livre-arbítrio. E eu acho que em alguma medida eu concordo um pouco, porque na medida em que você eventualmente é definido pelas doenças que você já tem, já estão aí em você. De repente nós temos vários cânceres durante a nossa vida e um deles ou outro a gente não consegue combater, né? Então aí a gente desenvolve a doença. Então a gente, além do determinismo social, a questões familiares, de linguagem, de religião, tem uma questão que também que é bioquímica, biofísica, que determinam de alguma forma a nossa existência, mas tem a questão também da misericórdia de Deus, né? No cristianismo, a ideia de livre-arbítrio vem com a ideia de salvação e a ideia de misericórdia. Ser livre, ter o livre-arbítrio é a possibilidade de ter a escolha, mesmo a pior escolha possível. E aí abre-se brecha para a gente poder discutir as questões mais adiante, as questões de religião. Mas focando aqui na filosofia, eu acho que deu para entender essa lógica aqui em Spinoza, que a liberdade, na verdade, é quando você entende essa razão cósmica, quando você se alinha a essa racionalidade dessa substância única e primeira que é Deus, e você se entrega a ela. É mais ou menos o que acontece lá no final da série, quando tem o Jonas e a Marta ali no portal, né, interestelar, ou que tem também a cena lá no... Editor, coloca aí a cena do Alice através do espelho, quando a Alice passa lá pela Pokébola, que vira uma máquina do tempo viajando entre os mares e os tempos, ou então a força de aceleração do Flash. É uma sequência visualmente muito parecida, né? Essa ideia ali é uma ideia em que os dois entendem a ordem cósmica das coisas através da Regina. Eu tô orgulhoso de mim! E ao entender isso, eles se compreendem como parte de um todo e aí sim eles chegam a esse final, a essa resolução, a essa junção com essa substância primeiro. Algo que aparece também em vários filmes, como por exemplo Matrix, quando fecha a trilogia, Neo se junta novamente a essa Matrix, a essa substância. Então acho que Spinoza ajuda a gente a pensar algumas questões como liberdade, natureza naturante, natureza naturada e essa questão da criação dos mundos. Quando eu falei de mitologia, que Dark é uma mitologia, cara, isso pra mim é muito claro, sobretudo no final. Lembra lá quando Adam fala na segunda temporada que o Sic Mundus não é religião e também a Marta, a Eva fala que de alguma forma também eles não são uma religião lá, o Fiat Lux, o Haja Luz, não são religião, eles são contra Deus e Deus é o tempo. Meu irmão, na minha cabeça, cara, porque qual é a primeira força, a força criadora que tá lá na mitologia clássica grega, nesse mito de origem, nessa teogonia? É o Titã Cronos, é o tempo que a tudo devora. Não por acaso na mitologia, Cronos devora os seus filhos. O tempo a tudo devora, o tempo a todos destrói.
destrói. Isso faz uma ideia de que em Dark você tem a criação desses mundos, ao mesmo tempo que você tem a criação desses seres, desses deuses, desses personagens, e você tem um deus interno a esse próprio mundo, que é como uma espécie de demiurgo platônico, que é o Tannhäuser, que é o relojoeiro. Então quando Adam fala que vai contra Deus e Deus é o tempo, olha só que ponto interessante, porque o Deus deles é o Tannhäuser, é aquele que os criou, é aquele que brinca e cria com o tempo, está brincando com a matéria. Isso é fantástico no sentido de fechamento. Quando você pega a tábua de esmeralda, quando você pega os símbolos religiosos que estão ali envolvidos, tem a questão também de uma proximidade muito forte com a cultura judaica. Quando o menino e a menina recebem os seus nomes hebraicos, é quando o Jonas se dá o nome de Adão e é quando a Marta se dá o nome de Eva. Todos ali têm uma acepção hebraica, tem um símbolo muito forte dentro desse sentido. Então acho que Dark é uma mitologia no sentido mais profundo do termo. Seguindo aí com os filósofos, a influência de Hermes Trismegisto está mais na questão do próprio termo, talvez, do hermético. O que é uma garrafa hermeticamente fechada? É aquilo que precisa de uma interpretação própria, uma interpretação a partir do texto. E esse texto que é hermético aí nesse sentido é a questão da tábua de esmeralda. A tábua de esmeralda funciona para a filosofia que ali em Hermes Trismegisto como se fosse uma espécie de genoma, uma espécie de código genético. É dali que tudo parte, é dali que tudo provém e é para lá que tudo volta. Vem essa ideia da triqueta e ao mesmo tempo da dualidade. Isso é muito comum em filosofia. Na própria série explica a questão dessa dualidade do nosso raciocínio e um dos primeiros pensadores a tratar isso é Platão, né, quando ele fala do sensível, do inteligível, do interior da caverna, do exterior da caverna, e Hegel mais adiante quando pega essa ideia de dialética. Então quando eu falo preso, eu já estou pensando liberto. Quando eu falo frio, eu estou pensando quente. Quando eu falo escuridão, eu estou pensando a luz. Então essa ideia de dualidade ela é muito presente no próprio raciocínio binário nosso, que está expresso no código de programação que nós, enquanto consciência, demos às máquinas, o 0 e o 1. E a trindade, nossa, a trindade é um símbolo pitagórico, é um símbolo egípcio, as pirâmides, o triângulo de Pitágoras, essa ideia de três realidades, de três naturezas e três tempos que são confluentes em si. A ideia de presente, passado e futuro como uma espécie de mola, de camada, que uma está sobreposta à outra. Isso é um princípio que é filosófico, religioso e físico. A ideia de sobreposição de estados e de realidade. Aqui a gente pode citar o exemplo lá do paradoxo do gato de Schrödinger ou o paradoxo de Bootstrap, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tá? Fique claro. A questão do gato de Schrödinger é um desafio mental para dizer muito da impossibilidade da ciência conhecer tudo, até porque ela não é religião. Mas ali a ideia é que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo enquanto a caixa estiver fechada. Quando a caixa é aberta, você só tem uma possibilidade. A ideia de abrir essa caixa é o que o personagem da Regina faz dentro da série, quando ela se bifurca, quando ela segue uma linha para manter o nó, ao mesmo tempo que ela tem uma outra em que vai desentrelaçar o nó para salvar a sua filha. Ela é esse observador que na mecânica quântica, quando você abre a caixa ou quando você olha a matéria, de alguma forma ela se decide e se mostra para você. A série, de alguma forma, está contando o último ciclo de milênios de repetição. Então esse entrelaçamento entre física, entre ciência, misticismo e fé é muito presente na série, fica muito bem expressada. E para falar de Martin Heidegger, o conceito principal dele, que eu acho que serve aqui pra gente, é a questão da morte, do ser, de nós somos, para Heidegger, no termo alemão, o Dasein. Dasein é o aí do ser. Nós somos a manifestação do ser de modo mortal na Terra. Tem muito presente na série a questão do luto. Editor, coloca aqui na tela as fases do luto pra gente lembrar e acompanhar. Tem muito presente isso na série, na ideia de Heidegger, que nós somos seres voltados para a morte. O que é a morte para nós? É o fim do nosso tempo, é o fim da nossa existência. A morte não é a morte cósmica do planeta Terra ou da Via Láctea, seja lá o que for, essa explosão. Não é isso. A morte é o fim da consciência, é o fim do nosso tempo enquanto ser terreno, enquanto ser material, vivente, consciente de si, do mundo e das coisas. Então nós somos esse Dasein, nós somos o aí do ser, nós somos essa manifestação. Essa ideia, então, está muito presente na série, quando a gente pode alinhar de alguma forma Sartre com Nietzsche, quando a gente fala de Sartre no sentido de má fé. Para Sartre, Deus não existe. Assim como em Nietzsche, Deus está morto. O que é má fé em Sartre? É culpar o outro, é não tomar a responsabilidade pelas suas ações e responsabilizar outrem, um transcendente. Tipo assim, ah,
foi Deus que quis. Ah, é o destino. Ah, foi assim porque... Isso é agir de má fé. Em alguma medida, os personagens ali desses mundos, o Bartosz, a Marta, o Jonas, etc., eles ali estão agindo de má fé meio que, num primeiro momento, culpando o outro, ou o destino, ou o tempo, pelas suas mazelas e agruras, e depois, em determinado momento, eles, de alguma forma, tomam as rédeas, tentam, pelo menos, tomar as rédeas, num sentido mais existencialista, da sua própria realidade. Tentam criar a sua própria realidade, tal qual faz lá o Tannhaus no mundo Gênesis, no mundo de origem. Mas mesmo assim, ele está sendo guiado por uma coisa que é fundamental na série, que eu falei anteriormente, que é a questão do luto. E aí a gente volta para Nietzsche, porque Nietzsche fala muito dos conceitos de ressentimento e de culpa. Nietzsche vai dizer que o ressentido, ele externaliza o objeto da sua culpa. Ele fala basicamente assim que é como se fosse o judeu, ele é perseguido pelo faraó egípcio, ele é perseguido pelo alemão, então está externalizado, ele é ressentido. O cristão, para Nietzsche, faz um processo de internalização dessa culpa e ele se torna um culpado. Minha culpa, minha máxima culpa, minha grande culpa. Então ele tem uma má consciência de si e ele se percebe culpado. Isso está muito presente na série, junto com a questão do não lidar bem com o luto. É o Jonas com a Marta com o Jonas. Vários outros ali não conseguem se desapegar, não conseguem vivenciar o luto, e a série, em alguma medida, parece um grande purgatório para que esses seres, essas criaturas, esses personagens consigam lidar com a perda do luto. E aqui eu abro um parêntese para falar da diva, da musa, da rainha de toda a vida, a Gretchen. Não, não é essa Gretchen não, editor. A Gretchen, a cadelinha mais serelepe, mais viajante de todo o universo, a deusa da bagaça toda, a filha da deusa Regina, que é a Regina que descobre tudo, a gente sabe disso. E se você está em dúvida de como ela descobre tudo, é porque ela se bifurca e ela tá vendo esse looping repetido. Então é como se ela estivesse acumulando camadas de informação, e ela, ao ir para o segundo mundo, ela começa a entender a mecânica e a fazer as conexões, e isso não está expresso na série de modo explícito, mas fica ali subentendido. Então ela, ao se bifurcar, tem a bifurcação da própria Marta, que se torna Eva, tem a bifurcação da Regina, e o último ponto, né, o terceiro ponto, é a Regina fazer com que o Adam se bifurque, se abra, para poder fazer um novo destino e aí sim fechar o ciclo. Mas deu pra pegar essa ideia? De nós sermos seres voltados para a morte e ser a morte aquilo que dá o sentido de urgência à vida? É claro! É a morte, segundo Heidegger, que dá urgência à vida. Se nós fôssemos deuses, nós fôssemos eternos, nós não teríamos urgência para a vida, para fazer um mestrado, um doutorado, para falar eu te amo, etc, etc. E tem a questão também, pegando Nietzsche mais uma vez, que é esse niilismo, esse vazio, ex nihilo. É como se Adam e Eva, de algum modo, quisessem esse vazio final, esse niilismo final. E aí eu chamo para a conversa o querido, o ilustríssimo, o melhor penteado de todos, Arthur Schopenhauer, para falar da questão da noluntas. Ele vai dizer que o mundo e tudo é envolvido por uma vontade. E essa vontade é uma vontade de representação. Então tudo que eu vejo no mundo, tudo que eu vejo na série, eu vejo nesse vídeo ou na minha fala, você está transferindo ou projetando para mim, guardadas as precisões teóricas, né? Essa vontade de representação, ela não está só na minha consciência, ela está no mundo. E essa vontade, ela é incansável, ela é incessante. E a felicidade para Schopenhauer é aquele breve momento de cessar da vontade. É o que o Adam diz quando ele fala que o paraíso é o vazio. O vazio é o vazio de vontade. É o zero de vontade. É a noluntas de Schopenhauer. Só existe um jeito de superar essa angústia que é existir, que é o zero de vontade. E aí Schopenhauer dá 3 opções aí. A questão da própria morte. Ele não está advogando o suicídio, mas tem muito disso na série, né? Da morte que ensina, a morte do corpo, o suicídio, o fim da vida, tá? Que tem muito nos estoicos. Ele fala também da questão da meditação, que é um jeito de você acalmar a mente, o espírito e zerar a sua vontade, a sua conexão mente e corpo, e você seria mais sereno e feliz naquele momento de meditação. E a outra forma, digamos assim, de acessar essa vontade, ou cessar também ao mesmo tempo, é através da música, sobretudo da música clássica, que seria a expressão direta da vontade, onde você se desliga um pouco das dores e mazelas e angústias do mundo, das sensações e dos desejos, e é o zero. Então esse paraíso é a gênese da mitologia bíblica. No início tudo era trevas, e aí tudo se fez. Ele quer voltar para a origem. A origem é esse vazio. A origem é esse zero de força, é esse zero de vontade, é esse zero de dor. Deu pra pegar essa ideia? Sim. Falando ainda em origem, eu acho que é bastante interessante a gente pensar nessa questão do Deus, que o Deus é o Tannhaus, e essa origem de todas as coisas fecha basicamente esse ciclo de criação de Gênesis, muito comum nas filosofias. Você tem lá no hinduísmo, Vishnu, Brahman e a dança cósmica celestial, mas para nós que estamos dentro do tempo, ele parece linear, mas no real ele é como se fosse uma espiral, é como se fosse cíclico. Mas como a gente está dentro do tempo, a gente vê uma reta, mas é como se a gente olhasse por cima, ou de
frente. Se você tem uma espiral infinita, se você olha de frente, você só vê uma linha. Você não vê a espiral e a sobreposição de camadas. Isso fica bem expresso, acredito eu, na série, e é muito interessante de se perceber e acompanhar essa jornada. E aqui, meio que para finalizar, eu queria chamar a teoria do matemático, do filósofo Leibniz, que fala da questão da monodologia e dos mundos possíveis. Ele fala basicamente que é o seguinte: nós somos unidades de substância de uma outra substância e nós somos um microcosmos que representa um macrocosmos, mas é possível conhecer sim a verdade a partir do momento em que nós nos aproximamos desse macrocosmos. Nós somos representação de mundos infinitos, é o que ele chama de das mônadas. Então ele vai dizer uma coisa interessante que vai ser muito interessante para o cristianismo, né? Vai ter lá em São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, a ideia de que Deus é um Deus criador, mas como eu saber se esse mundo é o melhor mundo possível? Porque sim, na verdade a última instância é essa. Nós vivemos no melhor mundo possível. Esse mundo possível é um dos aspectos da teoria de Leibniz. E esse melhor mundo possível casa um pouco com a ideia de você ter a Marta e o Jonas no final como se fossem duas partes de um mesmo mundo, e esse mundo é o melhor mundo possível. A gente fica muito bem juntos. Nunca duvide disso. Essa ideia que tá ali, que fecha o ciclo, mostra em alguma medida que esse é o melhor mundo possível, que eventualmente a mazela do mundo ou a tristeza do mundo é causada talvez pelo nosso ego, pela nossa vaidade, pelo nosso narciso, como por exemplo é o narciso primordial lá do Tannhäuser. E aí, para falar do Tannhäuser, volta a questão de falar de Nietzsche. Eu achei que o Tannhäuser era o super-homem do Nietzsche na série. Todo momento ele ali é assediado, né, a viajar no tempo, não sei o que e tal, e ele fala: não, meu lugar é aqui, meu lugar no presente. Eu não quero ir no futuro, eu não quero ir pro passado, ele tá tranquilão. Mas na terceira temporada a gente descobre que ele é o mais perturbado de verdade de todos ali. Eu achei que ele era o super-homem porque ele estava satisfeito e tranquilo com a sua realidade, mas não, ele é o mais ressentido de todos, ele é o mais culpado de todos e quer resetar tudo e recriar tudo, e nisso ele tá ali não superando o luto, entrando em negação, que é a questão da superação, né, das fases do luto. Ele fica em negação, ele tenta recriar o mundo porque ele é ressentido, ele é culpado, ele não deixa seguir adiante e acaba criando todo um ciclo de vida e morte. É como se os mundos A e B espelhassem o sentimento de perda e o sentimento de luto que o Tannhäuser vive, como se fosse um espelho dele, só que maximizado para dois mundos: a perda do filho, a perda das crianças, as crianças que somem, as crianças que desaparecem, aparecem e reaparecem num outro tempo. É como se os dois mundos, o mundo A e B, fosse uma expressão da dor do Tannhäuser espelhadas ou materializadas nesses dois mundos. Isso é fantástico pra mim na série, que pra mim, sobretudo, é uma ideia de luto, de família. Em última instância, é um roteiro que fala de amor, mas sobretudo esse amor de deixar seguir, esse amor de deixar partir e eventualmente tentar chegar e ser a melhor versão de si mesmo. E aí por isso que eu trouxe essa salada filosófica aqui pra gente ajudar a gente a pensar para além das minúcias e de personagens. Ah, por que no mundo A é uma máquina? Pô, por que no mundo A é uma máquina? Porque o Tannhäuser do mundo A cria uma máquina para viajar no tempo, o Tannhäuser do mundo B cria uma versão pocket, uma versão mínima. Uma pokebola do tempo não viaja só através do tempo, que é o que o Jonas sabia. Viaja através dos mundos, que é o que a Eva sabia. E pra fechar essa coisa toda de Jonas, Marta, Eva e etc., vou falar aí desse filho do Adão e Eva, o Trimegistus, né? Presente, passado e futuro. A força dele tá em ser tudo ao mesmo tempo. Ele é um ser integral. Ele é um ser que é presente, passado e futuro. E eu acredito que não foi a mãe dele, a Eva ou a Marta, que fez a cicatriz nele, não. Ele nasce com o lábio leporino porque ele é um ser fractado. Ele é um ser fractal. Ele está dividido e ele veio de uma divisão de mundos. Então ele tem essa divisão no palato, né, que é a questão do lábio leporino, como uma espécie de símbolo que a série usa muito para as cicatrizes. Você já vem marcado. Isso tem muito a ver também com a noção de karma que o espiritismo e outras religiões trazem. A ideia da cicatriz, que visualmente para a série funciona nesse sentido. Esse ser já nasce marcado por tragédias anteriores. Isso remonta à questão judaico-cristã do pecado original, de Adão, de Eva e a origem de todas as coisas. E por fim aqui fica bem claro essa questão de Adão e Eva, Marta e Jonas, faz uma grande alusão, uma grande alegoria com relação ao mito de Sísifo, que Albert Camus se apropria muito bem da mitologia clássica para dizer dessa angústia, dessa dor de existir do homem que é obrigado a viver uma vida empurrando uma pedra que é a pedra da existência, essa mesma pedra que vai de alguma forma descer e se abalar sobre ele e dar sentido à sua vida, porque essa é a função dele, subir com a pedra, a mesma pedra que faz ele sofrer. É, rapaz, tem bastante coisa aí e com certeza eu não esgotei tudo. É verdade. Caramba, pessoal, Santa Gretchen, Santo Apolo, Santo Dionísio, esqueci de falar de coisas fundamentais aí.
Você é vergonha da profissão! Que é a questão da lógica aristotélica junto com o paradoxo. Então vamos lá, começando com a lógica aristotélica rapidamente. A lógica clássica aristotélica fala sobretudo de 3 princípios que norteiam a nossa razão, a nossa retórica, a nossa oratória, o nosso discurso. Quais sejam os 3 princípios? Editor, coloca aí na tela rapidinho. Princípio da não contradição, que diz que não pode A ser A e não A ao mesmo tempo. O princípio do terceiro excluído, ou uma coisa é verdadeira ou uma coisa é falsa. Não tem terceira via. E o princípio de identidade. Uma coisa é igual a ela mesma. Quando o raciocínio viola uma dessas 3 coisas, esse raciocínio não é lógico, ou ele é inválido logicamente. É o que acontece, por exemplo, com a noção de paradoxo com relação ao primeiro princípio, da não contradição. Tem lá a ideia do paradoxo de Schrödinger, do gato, vivo e morto ao mesmo tempo. Isso viola esse princípio da não contradição. E falando em paradoxo, talvez um dos primeiros registros é de Zenão de Eleia, discípulo de Parmênides, do monismo de Parmênides, que se contrapunha ao mobilismo de Heráclito. A ideia de Zenão era dar uma sacaneada, uma zoada em Heráclito. Se tudo era movimento, se tudo era divisível infinitas vezes, ele cria 2 paradoxos para dar uma zoada, que é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga e o paradoxo da flecha e o alvo. Nessa visão, então, se tudo é divisível, a flecha nunca chegaria no alvo e Aquiles nunca ultrapassaria a tartaruga, já que ele teria dado para ela uma pequena vantagem. Paradoxo, então, é um erro da razão, uma espécie de brincadeira que joga com essa noção de não contradição e um raciocínio circular, que é muito caro à série, onde no fim, o paradoxo ele volta ao início e o início é o fim. É isso que eu tinha para acrescentar, pessoal. Segue o vídeo. Bom, então por isso tudo, a minha nota para as 3 temporadas de Dark não é outra senão 10. É uma série fantástica, fabulosa, que tem uma coragem muito grande de se encerrar em 3 temporadas, trata muito bem de temas de filosofia, de física, claro que é uma ficção, tem lá os seus misticismos, a questão lá dos 33 anos, que não tem base científica nenhuma, nem em cabala, acredito eu, mas enfim, é uma série muito boa, que é um acréscimo muito bom ao catálogo da Netflix e eu fiquei muito feliz de ver, agradeço aqui meu amigo Éder Montalvão, um beijo Éder, por ter indicado essa série pra mim. É isso pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe aí nos comentários o que eu deixei de falar, muita coisa, o que você concorda comigo ou discorda de mim. É isso, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Valeu. E tudo no fim é escuridão. Esse é o início.